E nós temos um impasse, né? Nós temos um impasse onde as pessoas estão defendendo a paralisação horizontal, onde grande parte das cidades tem adotado isso, e isso faz com que nós fiquemos dentro das nossas lares, as empresas param e nós temos apenas os serviços essenciais. E do outro lado nós temos aqueles que defendem a paralisação horizontal, onde a maior parte das empresas acabam funcionando, os segmentos eles fluem e as pessoas dos grupos de riscos ficam protegidas. Qual que é, na verdade, a melhor opção? Bem, se a gente for analisar sobre todos os aspectos, para falar a verdade, não existe a melhor opção na minha concepção. Porque tudo nós temos riscos, né? Nós temos o risco de voltar a trabalhar, por exemplo, e essa curva do crescimento do vírus acabar aumentando significativamente o número de pessoas que vão morrer, entrar em colapso em relação a toda a área médica, né, todos os hospitais que não vão ter capacidade para atender, e nós temos situações assim desastrosas sobre esse ponto de vista. E também nós temos a preocupação com a nossa própria vida, com a vida dos nossos familiares, ou seja, é um impasse muito difícil. Só que do ponto de vista da economia, nós também temos um grande impasse, que é, nós vemos a economia parada, com uma movimentação muito pequena, e isso gerar uma incapacidade do próprio governo de entrando em colapso de atender as necessidades das pequenas empresas. E mesmo atendendo as necessidades das pequenas empresas, as pequenas empresas elas não estão sendo socorridas sob o ponto de vista, beleza, você não vai ter um faturamento aqui, então eu vou te dar aqui esse valor para poder suprir as suas necessidades básicas. Não. As pequenas empresas estão tendo acesso a crédito e postergação de pagamentos. Ou seja, como nós não sabemos ainda por quanto tempo vai perdurar todo esse momento, nós não sabemos ainda se que essas empresas terão condições no futuro de conseguir pagar esses créditos que estão gerados. Empresas que durante anos conseguiram se estabilizar em relação ao seu caixa, agora estão vendo o seu caixa evaporar, porque não tem condições nenhuma de se movimentar. Então, o fator aqui não é discutir se a paralisação vertical ou horizontal ela causa menos danos em relação à saúde humana e à vida das pessoas. Eu não tenho capacidade nenhuma para discutir isso, porque não é minha função. Agora, nós precisamos ter, de fato, uma solução mais efetiva para as pequenas empresas. Cada dia que passa que as pequenas empresas não podem operar, aumenta o dano em relação à atividade dessas empresas. Hoje nós estamos aqui, em alguns casos, cerca de 15 dias, outros casos um pouco menos, sem poder operar. E já temos danos em empresas que já fecharam, o número de demissões que já aconteceram. Como é que eu posso dizer isso? Porque nós acompanhamos os números dos nossos clientes, então a gente consegue ver qual é o impacto financeiro para os nossos clientes e qual é o impacto também sobre a mão de obra. E as empresas de contabilidade, de modo geral, elas estão trabalhando muito em prol dessa situação toda, por conta de todos os contratos de trabalho que estão ameaçados quando as empresas não conseguem produzir. Nós temos agora essa medida, né, que foi anunciada pelo governo, que elas não atendem todas as necessidades das empresas sob o ponto de vista de folha de pagamento. Primeiro porque atende até um limite de salários, né, que é, no caso, R$ 2.090, ou seja, o governo ofereceu um financiamento para atender até R$ 2.090. Eu já gravei um vídeo explicando especificamente sobre isso. Mas assim, existem empresas com salários muito maiores que vão ter que arcar com a diferença, vou ter que propor para uma pessoa que receberia R$ 5.000, agora eu posso te pagar R$ 2.090, não faz sentido isso, né? E existem também todos os aspectos que toda a quantidade de crédito disponível não atende a totalidade das empresas. Ou seja, uma parcela considerável das empresas, né, a maior parte delas vai ficar de fora desse acesso a crédito, e mesmo as que vão ter acesso a crédito, lá na frente vão começar a pagar por tudo isso. Ou seja, realmente a situação em 2020 e 2021 das pequenas empresas não é uma situação muito confortável, quando não uma situação de extrema calamidade aí, onde nós vamos ter milhares, talvez, sei lá, não posso nem dizer quantas empresas, mas assim, nós vamos ter que ver os números, mas vamos falar em milhares de empresas que vão quebrar no Brasil. O que nós temos que pensar sobre o ponto de vista interno, que é onde nós podemos ter controle, né? Quando a gente olha sobre o que está acontecendo, até esse impasse político, nós não temos controle sobre essa situação, porque não somos nós que decidimos. Então, olhando sobre o ponto de vista interno, dentro do nosso negócio. O que nós temos que pensar é, você precisa alongar o seu caixa o mais rápido possível, você precisa fazer com que o seu caixa ele tenha mais tempo de vida. Isso significa você ter uma retenção de custos bem significativa, independentemente se o seu negócio estiver funcionando, como é o caso do nosso negócio que está operando em home office.
As empresas que podem operar em home office, elas estão operando, só que elas estão sendo prejudicadas, mas estão operando. Só que nós precisamos fazer com que esse caixa ele vá perdurar por mais tempo, para que nós possamos ter uma retomada das atividades, ter uma retomada parcial da economia e para que nós possamos conseguir novamente gerar receita. O fator principal é a falta de geração de receita. A falta de geração de receita, atrelada a custos fixos altos dentro das empresas, é que vão fazer com que essas empresas não vão sobreviver. E toda uma cadeia econômica vai ser diretamente afetada pelo fato das empresas não sobreviverem. Então, nesse momento, a melhor recomendação é contenção de receita e pensar em possibilidades alternativas. Toda crise, ela traz para nós aprendizados. Nós vamos, com plena certeza, ter, depois dessa crise, os maiores aprendizados da história do empreendedorismo. Só que nesse momento nós temos que aprender algumas coisas de forma muito rápida. E essas coisas muito rápidas implicam em mudanças muito significativas e muito rápidas na nossa empresa. E repensar também aspectos relativos ao próprio mercado de atuação, ou a forma como nós atuamos no mercado de atuação, ou que tipo de canais de aquisição de clientes, de vendas nós temos em relação ao nosso negócio. Como é que isso funciona na prática? Funciona assim. Você tem uma loja e você tem uma loja que estava apenas dentro do shopping. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre um comerciante que nesse momento foi pego de surpresa e ele vende, por exemplo, chocolate. Então é até de uma rede famosa aí. E aí ele se viu no impasse. Tá, beleza, o que eu vou fazer com o estoque de chocolate? Eu coloquei o estoque de chocolate na minha empresa, contando com a Páscoa, só que a minha loja foi impedida de trabalhar por conta da questão do decreto aí do governo. O que eu vou fazer nesse momento? Então ele iniciou um processo de venda online para poder fazer as entregas, para poder fazer a venda via WhatsApp, para poder fazer uma venda ainda que não estruturada nesse momento, mas para minimizar os impactos. Se ele faz uma redução de custos, ele faz negociações com o shopping, com a locação e tudo mais, se ele consegue ter um processo onde ele diminui grandemente os seus custos, mas consegue gerar pelo menos uma fonte de receita que não seja nem perto do que ele faturava, pelo menos para manter ali os custos que não puderam ser retirados e conseguir a postergação de outras coisas, como aqueles profissionais que não foram dispensados, jogar esses profissionais para serem pagos mais adiante com a utilização de um crédito, a postergação dos impostos todos que estão sendo estendidas para as empresas, ou seja, se ele fizer tudo isso, ele vai conseguir sobreviver, muito provavelmente. E nesse momento, o foco principal é nós sobrevivermos. Nós precisamos salvar a vida das empresas nesse momento. Pensar no que vai ser decidido sobre uma paralisação horizontal, uma paralisação vertical, a gente não tem muito o que fazer. Grandes empresários estão defendendo, obviamente, a paralisação vertical como uma maneira, por exemplo, de conseguir fazer com que as empresas possam operar. E os danos na economia realmente são impensáveis. Não dá para comparar a nossa economia com a economia americana ou com outros países que são bem mais desenvolvidos do que o Brasil, porque a nossa economia ela já vinha num caso de fragilidade. As empresas, elas, sobretudo, não têm gestão dentro delas, elas não fazem controles financeiros, elas não fazem reserva de caixa. As empresas não estavam preparadas. Se nós soubéssemos, há um ano atrás, que nós passaremos uma situação nessa magnitude, obviamente as empresas teriam tomado outras ações. Eu vi empreendedores que estavam desesperados porque eles tinham acabado de fazer investimentos. Aonde eu almoço, por exemplo, almoçava, né, porque parou de funcionar, aonde eu almoçava, por exemplo, o empreendedor lá tinha acabado de fazer uma fachada um dia antes da paralisação total. Um dia antes da paralisação total, ele estava terminando a fachada. Eu falei assim, mas por que você está fazendo a fachada nesse momento? Porque eu já tinha começado a fazer a fachada e eu estava no meio do caminho quando veio essa crise toda. E aí eu estava no impasse, tipo, eu vou falar para o cara não terminar? Eu falei para o cara terminar. Tá lá, a fachada tá lá. E esse empreendedor sequer sabe se ele vai reabrir o seu negócio. Olha o tamanho da realidade. Então, a gente realmente está vivenciando algo que nunca foi visto antes em toda a economia global, em todas as empresas do mundo e, sobretudo, aqui no Brasil, sobre todos os aspectos. Pode ser que a letalidade de todo esse vírus não seja tão grande assim, claro. A capacidade de contaminação é gigantesca, mas a letalidade talvez não seja tão grande assim quando se compara com outras situações.
mas a letalidade das empresas será algo inimaginável. E aí o que nós temos que pensar é o que é que pode ser feito de fato sobre o que está no nosso controle e realmente torcer para que esse momento passe o mais rápido possível, para nós minimizarmos cada vez mais os impactos negativos. E depois que as coisas, de uma certa forma, voltarem a normalizar, nós, empreendedores contábeis, profissionais da contabilidade, teremos uma força-tarefa ainda maior para ajudar os nossos clientes. Então, confie no seu contador, porque o contador, nesse momento, está sendo preparado para ajudar. E é a maneira mais simples, de melhor acesso, de menor custo que você, empreendedor, tem de acesso à informação. Porque você já paga pelo seu contador e a informação já está lá com ele. E ele tem se capacitado cada vez mais para atuar muito mais no processo de gestão da sua pequena empresa. E isso vai ser preponderante nesse momento de pós-recuperação, nesse momento de recuperação, na verdade, nesse momento pós-crise que nós vamos vivenciar. Eu torço que o seu negócio, você que está me assistindo aí, que o seu negócio realmente supere essa fase, para que a gente possa juntos depois ajudá-lo a reconstruir novamente e para que daqui 1 ano, 2 anos, nós tenhamos uma situação mais estabilizada. Eu sinto muito por aquelas pessoas que estão perdendo seus empregos e tenho certeza que se a gente reativar a economia depois, essas pessoas vão ter a possibilidade novamente de voltar a trabalhar. Os danos, quer sejam danos do ponto de vista econômico, do ponto de vista de vidas e saúde pública, os danos são inimagináveis. Nós temos os danos vão ter da mesma maneira. O grande segredo é como minimizar os danos dos dois lados. Esse é o grande segredo que as autoridades precisam realmente entrar no acordo, precisam chegar num consenso para ajudar todas as empresas e todas as pessoas de modo geral. Deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você pensa em relação a isso, o que você pensa sobre uma paralisação vertical, uma paralisação horizontal, isso é importante para a gente poder discutir, enfim, também para poder pegar ideias aí e se eu puder contribuir de alguma forma. Deixando bem claro que em nenhum momento aqui eu quero tomar partido de A ou B, mas apenas expressar algumas recomendações para você que tem um negócio e que está nesse momento vivendo um processo de desespero, vendo o seu negócio ruir a cada dia por conta da situação toda. Espero que você tenha curtido esse vídeo e nos encontramos no próximo conteúdo.